Pegando o tranco, Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Salmo de número 20, é um salmo conhecido, os irmãos já estão por dentro mais ou menos, mas eu queria compartilhar com os irmãos um pouquinho mais. O Salmo 20 diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todos os teus desígnios. Nós nos alegraremos pela sua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santuário, desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando clamamos. Então esse salmo, ele é muito rico, ele fala muito com cada um de nós, porque nós aqui na igreja, nós aprendemos que todos nós vamos nos deparar com um dia mau. E quando nós nos deparamos com um dia mau, nós precisamos de crédito lá no céu. Lembra que lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 4,17, quando os filipenses entregam a oferta, ele diz assim: não que procure dádiva, mas procure o fruto que abunde para a vossa conta. Então o apóstolo Paulo nos dá a entender que nós temos uma conta no céu, e todas as vezes que nós contribuímos ou obedecemos a Deus de alguma maneira, nós estamos aumentando o nosso crédito no céu. E em Deuteronômio 28:12 diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Quando eu li esse versículo, eu achei interessante aqui. A chuva à tua terra no seu tempo. Então tem um tempo determinado que Deus vai nos abençoar, e tem um tempo determinado que nós precisamos da bênção do Senhor. Aí eu fiquei me lembrando, quando saiu o diagnóstico da Luana, eu fiquei muito, muito abalada mesmo, E aí, assim que saiu o diagnóstico da Luana, eu soube que tinha um irmão meu em Boa Vista que estava muito doente, sem esperança de cura mesmo, E a minha irmã me informando, e eu comecei a me preocupar, e eu pensei comigo: eu tenho que orar pela minha nora, eu tenho que orar pelo meu irmão, e eu preciso que Deus ouça a minha oração. E eu comecei a sondar a minha vida e pensei: o que tem na minha vida que pode impedir que a minha oração seja respondida? E eu sondei. Uma das coisas que eu me lembrei é que eu tinha recebido o título de pastora, e eu tinha certeza absoluta que na Bíblia não respaldava esse título. Então eu estava com um título que não era meu, que eu não tinha direito de estar com aquele título. Por isso que num culto aqui o pastor pregou sobre pastora na Bíblia, E eu renunciei a esse título, porque eu fiquei pensando de quando eu orar, eu não quero ter nenhuma legalidade na minha vida. Qualquer coisa que venha atrapalhar que Deus responda a minha oração, eu preciso tirar. E a outra coisa que eu me preocupei foi exatamente essa, que eu tivesse crédito no céu. Eu precisava de crédito no céu, porque eu precisava orar pela minha nora, eu precisava orar pelo meu irmão, e eu precisava de um milagre que só ele podia fazer. Então eu precisava desse crédito, Aí eu me lembrei que em Malaquias 3:10, que nós conhecemos, diz assim: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Então existe uma janela do céu, existe crédito no céu, e no tempo determinado nós precisamos que essa janela seja aberta, que esse crédito seja acessado, e que essas bênçãos cheguem na nossa mão. E aí assim, no verso 3 do capítulo 20 de Salmo: lembre-se de todas as tuas ofertas. A nossa oferta é como um memorial, fica lá dando crédito, que na hora que nós precisarmos, no tempo certo, na necessidade certa que nós precisamos,
nós teremos crédito para reivindicar e pedir para que Deus ouça as nossas orações. Então, nesse momento, nós vamos ter a oportunidade de depositar nossos dízimos, nossas ofertas, e quando nós precisarmos, quando estivermos precisando, as janelas do céu serão abertas e as bênçãos do Senhor virão sobre as nossas vidas, né? Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Como os irmãos estão? Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Marcos, Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 28. Marcos 1, 28. Que diz o seguinte, Marcos 1, 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Então, o título da minha mensagem é A Fama de Jesus. Então, irmãos, a fama de Jesus. Antes de entrar diretamente no texto, eu acho que convém que eu fale alguma coisa a respeito de fama na atualidade. Tipo assim, eu vi, por exemplo, esses dias um youtuber, um vídeo sobre a dança dos famosos, né? Olha a dança dos famosos. E tem muita gente que gosta de fazer programas sobre a vida dos famosos, porque na nossa atualidade existem os famosos. E aí eu fiquei pensando, quem são os famosos? E aí eu quero dizer para os irmãos que a fama, até a palavra no original tem a ver com ouvir. Quem são os famosos? São pessoas de quem nós ouvimos falar, ouvimos muito. É claro que quando essa é a visão da Bíblia, mas nos tempos modernos, atualmente, odiernamente, não é suficiente ouvir, né? Mas porque por causa da tecnologia nós temos o visual, né? Então, audiovisual. Hoje nós vemos as pessoas famosas. Então, elas são famosas não tantos porque nós ouvimos falar delas, mas porque nós já vimos por meio da televisão, por meio dos vídeos, nós vimos os seus feitos, porque fama tem a ver com feitos. Então, por exemplo, no futebol, quem é famoso no futebol? Poderíamos aqui citar uma série de nomes de jogadores que são famosos.
Por que eles são famosos? Porque eles realizaram algum feito. E geralmente no futebol, os feitos são os gols, né? Geralmente são os atacantes que fazem gols. Então, por isso que os mais famosos são os atacantes, os centroavantes. Porque o feito que eles realizam são os gols que eles marcam. Então, nós não só ouvimos falar dos seus gols que eles fazem, mas nós vimos na televisão, ouvimos nos vídeos o gol que eles fazem. Tanto que tem programa dizendo assim: os 100 gols do fulano de tal, né? Aí diz o nome de jogador famoso. Então, a fama tem a ver com os feitos que a pessoa realiza. E nos tempos antigos era assim, pessoas de quem se falava, né? A fama dela estava na direta proporção de quem ouvia os seus feitos, os feitos que ela realizava. Mas tem também aqueles famosos da música, né? Tem o cantor fulano de tal, que é muito famoso. Tem o outro cantor fulano de tal, que também é muito famoso. E eles são muito conhecidos, porque são ouvidos e são vistos cantando. Então muita gente toma conhecimento dos seus feitos. E no caso da música, o feito dessas pessoas, geralmente são as músicas, né? Uma música muito bonita, uma música que todos gostam, né? É muito ouvida, muito vista, eles cantando. Então a fama dele está na direta proporção dos feitos que eles realizam, através dessa arte aí, do caso é a música. Mas tem também os famosos da área do MMA, UFC. E aí não sei quantas pessoas são adeptas, são apreciadoras dessa arte, né? Da luta. Aí tem as pessoas famosas do boxe, né? E de outras artes. Por quê? Porque eles realizaram grandes feitos, né? Fulano de tal, ele derrotou tantos adversários, tantos nocautes. São os feitos que eles realizaram. E isso vai dando fama para eles, e eles vão se tornando famosos. Eu vi agora de uma lutadora que é campeã mundial brasileira, que durante 7 anos ela sofreu uma só derrota. Recentemente perdeu o cinturão, vai tentar recuperar. E tantos outros, né? E assim nós podemos aqui continuar assim, citando exemplo dos famosos, dos atores do cinema, dos atores da televisão, famosos, e qualquer outra arte, até mesmo do humor, né? Humorista. Tanto é que o humorista se candidata e ele é eleito como deputado mais bem votado. Por quê? Porque ele é famoso, porque ele é conhecido, porque muita gente, talvez não tanto pelos seus feitos, os seus feitos são as piadas, o humor, né, que ele pratica. Então, irmão, quando a Bíblia diz aqui: e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia, a fama de Jesus está inserida nesse contexto. Ninguém aqui viu Jesus, porque não tinha essa tecnologia na época. Se houvesse, nós teríamos visto Jesus, né? Na televisão, nos vídeos. Mas como ninguém viu, muita gente ouviu falar dele. E a fama dele é porque as pessoas que ouviu dos seus feitos iam passando de uma para outra, oralmente, né? Verbalmente, e iam passando os seus feitos de uma para outra. Então, eu quero lembrar exatamente isso, né? A fama de alguém está na direta proporção dos feitos que essa pessoa realiza e do número de pessoas que ouvem falar, que ela se torna conhecida, né? Ela é conhecida. Então, eu vou citar agora outros textos sobre a fama de Jesus no Evangelho de Lucas, porque só o Evangelho de Lucas, ele dá muita ênfase à fama de Jesus, mais do que os outros evangelistas. Então vamos ver aqui, em Lucas 4,14, vamos ver aí, Lucas 4,14, diz aí: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama
correu por todas as terras em derredor. A fama de Jesus, né? Versículo 37 ainda, 37 de Lucas 4. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. A fama de Jesus ia sendo propagada, disseminada, divulgada, ia crescendo. Mais gente tomava conhecimento dos seus feitos que ele ia realizando, né? Em Lucas 5, Lucas capítulo 5, verso 15. Lucas 5, verso 15. A sua fama, porém, se propagava mais e mais. Por isso ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curada das suas enfermidades. Então, a fama de Jesus vai aumentando. Lucas 6,14. Lucas 6,14. Lucas 6,14. Será que é isso mesmo? Agora eu fiquei em Lucas 6,14. Não, acho que está errado essa citação aí. Acho que deve ser Mateus. Vamos ver se é Mateus 6,14 aqui. Não, vou deixar essa citação para lá. Vamos para a próxima citação. Lucas 7, verso 17. Lucas 7, verso 17. Diz: e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, percebe-se claramente que a intenção do Espírito Santo, que inspirou os escritores da Bíblia, ele enfatizar a fama de Jesus. E para entender melhor a fama de Jesus, eu percebo que Deus tem me dado mais clareza sobre este assunto. Eu já toquei, de certa maneira, superficialmente neste assunto, mas eu creio que hoje eu vou alargar mais essa ideia porquê da fama de Jesus, porque o Espírito Santo enfatizou tanto a fama de Jesus Cristo, né? E para isso, eu quero ir para o Antigo Testamento. Vamos lá para o Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 6. Os irmãos vão aprender disso aí, porque essas coisas que eu falo aqui para os irmãos, geralmente eu nunca ouvi ninguém pregar sobre esse assunto. Quer dizer, dessa maneira que eu estou falando, né? Tem algumas coisas aqui que eu vou falar para os irmãos que eu nunca ouvi. Talvez tenha lido alguma coisa em livros, né? Porque são coisas misteriosas, profundas, que a gente só toma conhecimento por revelação, né? Então guarde aí isso que eu vou dizer agora aqui, olha só. Gênesis 6,4. Mais uma vez eu vou mostrar para os irmãos o sentido de Gênesis 6,4. Porque a palavra fama vai aparecer aí. Então vamos lá, Gênesis 6,4, olha só. Havia naqueles dias gigantes na terra. Eu vou ler conforme está aqui na minha versão. E depois eu vou mostrar qual é o verdadeiro sentido que eu entendo desse texto. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os homens de fama. Olha a expressão fama aí. Esse versículo aqui, irmãos, por isso que eu digo, aproveite bem, porque é um dos versículos mais controversos da Bíblia. E eu percebo do jeito que a tradução está aí, é difícil realmente a pessoa entender. Então vou dizer para os irmãos o sentido aqui, diz assim: naqueles dias, havia naquele dia gigantes na terra. Não é gigante. A palavra no hebraico aqui é nefilim. Guarda essa palavra, irmãos. Havia naquele dia nefilim. A palavra é nefilim. No hebraico, nefilim é plural. O tradutor poderia até traduzir nefilins, porque é português, mas no hebraico o plural é nefilim. Termina com M, é plural. Então, nefilim. Alguém já disse que é assim: naqueles dias os nefilins
estavam sobre a terra. E aí tem que ver o seguinte, qual é o sentido de Nefilim, irmãos? Olha só, a palavra Nefilim significa caídos, caídos. A palavra hebraica, ela tem ela é formada por 3 letras só. No caso aqui seria N-F-L, Nafal. Então a palavra é Nefilim. Quem disse que Nefilim é gigante? Eu não acredito que Nefilim seja gigante, porque tem outras palavras para gigante, não é Nefilim. Nefilim nunca tem um sentido de gigante. Então, mas eu entendo porque alguns tradutores, com medo de parecer ridículo, porque, aí eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Eu percebo que talvez grande parte dos tradutores tem medo de traduzir o que está na Bíblia literalmente, porque vai parecer com o paganismo grego, com o paganismo romano. E aí, talvez alguns até assim, tentando defender a Bíblia, né? Para ninguém acusar a Bíblia de ser uma mitologia, igual a mitologia grega ou a mitologia romana. Então, ele traduz de uma maneira diferente do que está no texto. Mas aqui, Nefilim não é gigante. Nefilim é Nefilim, o sentido é os caídos. E eu entendo que no contexto, de Gênesis 6, de 1 a 4, Nefilim são os anjos. Nefilim são anjos. Anjos. Isso é Nefilim. E aqui vai dizer o seguinte: esses Nefilins viram que as filhas dos homens eram formosas. Aí no verso 2, vamos ler o verso 2 também. Verso 2: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que quiseram. Eu até percebi, eu vi outras versões como a NVI, e alguns traduziram assim: casaram com as mulheres. Eu não acredito que os Nefilins casaram com as mulheres. Eles tomaram para si as mulheres, não casaram. Eles se apoderaram delas. Eles viram as mulheres muito bonitas, eles foram seduzidos pela beleza das mulheres, e eles tomaram para si, coabitaram com elas. Eu duvido que algum Nefilim foi entrar numa igreja com a mulher de branco e ele ali para fazer a cerimônia. Nefilim não casou com as mulheres, eles tomaram para si. Pode ser até aquela ideia síndrome das cavernas, que puxava a mulher pela cabelo para levar para a caverna, né? Eu acho que é por aí. Os anjos, Nefilim são anjos. E aí o que acontece? Quando esses anjos coabitaram com as mulheres humanas, houve uma mistura de seres humanos, as mulheres, com anjos, que são outra categoria de seres, que não são habitantes da terra, são habitantes do céu. Deus criou em outro lugar os anjos. Então houve aí uma mistura indevida, ilegítima, ilegal, que Deus não autorizou, não aprovou. E dessa união, e aí eu vejo a tradução, tem tradução dizendo assim: estes Nefilins são os homens de fama. Os homens de fama que houve na antiguidade. Não é estes Nefilins, a tradução, ele só supôs, porque a palavra Nefilim só aparece uma vez no verso 4. Quando ele diz assim, estes, não está se referindo aos Nefilins, está se referindo aos filhos dos Nefilins com as mulheres. Então, dessa união de Nefilins, anjos com as mulheres, nasceram os seres. E aí eu vou dizer, aí eu vou pegar outra palavrinha que está aqui no texto. A minha mulher está com a cara feia assim, eu sei que ela está querendo dizer assim: o povo não está entendendo nada. Pois é, mas vai entender um dia. Eu não vou falar só aqui, tipo assim, olha, vocês deveriam estar comendo alimento sólido, mas vocês ainda estão comendo leite, porque vocês estão com 40 anos que estão na igreja, mas ainda precisam de leite, não de alimento sólido. Mas um dia vocês vão ter que comer alimento sólido. Eu já estou dando algum alimento aí, porque vocês terão que aprender alguma coisa. Eu tenho certeza que pelo menos 10% aqui está entendendo o que eu estou dizendo, e está gostando, porque essa aqui é revelação, isso aqui é conhecimento, é da Bíblia, está revelado por Deus. Aí vamos lá. Eu vou tirar outra palavrinha aqui do texto. Um dia os irmãos vão dizer assim: olha, o pastor Pedro, quando estava aqui, ele falou de uma palavra, Nefilim, ele disse que era isso.
Aí vem a outra palavrinha que eu vou aqui tirar do texto. E a palavrinha que está aqui é o seguinte, irmãos, olha só. Quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, aqui está assim, mas não casaram, tomaram para si, né? E delas geraram filhos. Estes eram os valentes. Pega essa palavrinha agora aí, irmão. Isso aqui é ensino. A palavrinha que está aí, valentes. Porque para você entender o que... Um, dois, três, acho que essa melhorou. Para você entender o que eu vou dizer mais na frente, você precisa pegar essa palavrinha que eu vou dar agora. A palavrinha que está aqui no texto é, traduzida por valentes, é a palavra Hagiborim. Hagiborim. O original dessa palavra é Gibor. Aí eu vou dizer, essa palavrinha está traduzida aqui por valentes. Tem outro, eu acho que a NVI traduz por guerreiros. Eu vou dizer o que eu creio que é o sentido dessa palavra, herói. O sentido de Gibor é herói. Hagiborim é no plural, está plural. Os heróis. Então, o texto que o Espírito Santo registrou aqui está dizendo assim: estes seres que nasceram dos anjos com as mulheres são os Hagiborim, ou seja, os heróis. Agora, na nossa geração, essa palavra herói não é muito usada, né? Às vezes é usada até no sentido indevido, mas é uma palavra técnica, nós temos que entender o que é herói. Estes seres que nasceram das mulheres com os anjos são os heróis, Hagiborim. Aí vem os homens de fama. Aí pega essa palavra fama aqui, porque eu falei da fama de Jesus, né? Agora veja só, ele está dizendo aqui que esses seres chamados de heróis, os heróis que houve da antiguidade, são os homens de fama. Aí eu digo para vocês, essa fama aqui, irmãos, tem tudo a ver com a fama de Jesus. Vocês vão entender um pouco mais na frente. Agora, vamos lá. Por isso que eu digo, creio que alguns tradutores não traduzem literalmente o que está na Bíblia, com medo de que a Bíblia esteja dizendo algo muito parecido com a mitologia grega, ou com a mitologia romana, ou com a mitologia de qualquer outro povo. Então vamos lá. Esses heróis que houve na antiguidade, esses homens de fama, não estão aqui, não estão mencionados na Bíblia os feitos. Você vê que eu disse para vocês que a fama ela deriva do feito realizado por uma pessoa, seja de que área for. Esses heróis que houve na antiguidade, esses homens de fama, eles eram de fama porque eles eram famosos, e eles eram famosos porque eles realizaram algum feito. Só que os feitos que eles realizaram não foi na área da música, não foi na área de boxe, não foi na área de futebol, não foi nenhuma dessas áreas que nós fizemos aqui. Mas eu vou dizer a minha interpretação, o que eu entendo. Vocês conhecem algum herói do passado que era um homem de fama, homem de fama? Quem é que conhece algum aí? Diz o nome de um. Hércules. Eu pensei desse mesmo camarada aí, olha. Um dos homens de fama da antiguidade é Hércules. Eu pesquisei sobre Hércules. Aliás, desde há muito tempo eu estudo sobre esses personagens, né? Então, olha, eu creio que esses homens de fama que houve na antiguidade, esses heróis que eram descendentes dos anjos com as mulheres, Hércules era um desses. E Hércules é o nome romano do personagem grego, cujo nome em grego é Heracles. Dizem que ele era filho de Zeus. E aí, quem já ouviu falar aqui dos 12 trabalhos de Hércules? Alguns irmãos já ouviram, os 12 trabalhos de Hércules.
Quem estuda essa questão aí da mitologia sabe que esse Hércules, ele realizou 12 trabalhos. Eu era criança, quando eu ia assistir o matinê, e eu lembro que num desses aí, aparecia a Hidra de Lerna. Eu não lembro que era. A Hidra de Lerna era um monstro de 7 cabeças que o Hércules matava, uma coisa assim. Ou então ele matou o leão, não sei de quê. São 12 trabalhos. Esses 12 feitos que o Hércules realizou são os feitos que o tornaram famoso. Por isso que o texto aqui diz: foram os homens de fama, os heróis que houve na antiguidade. Agora, a Bíblia não diz nada disso, porque ela não dá detalhe desse negócio aí. Por quê? Porque Deus não exalta aquilo que Satanás faz. Deus exalta Ele mesmo, né? E aqueles que Ele realmente aprova. Então, irmão, mas o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: a fama de Jesus, aqui, lá no Novo Testamento, tem tudo a ver com esse texto que eu estou considerando aí, porque esses heróis que houve na antiguidade, esses homens de fama, cujo esse Hércules, eu creio que é um deles, Heracles, o nome em grego, em romano em latim, Hércules, é só um deles. Os irmãos que assistem os filmes aí, tem outros heróis, né? Tem aqueles outros heróis, que Teseu e tantos outros aí. E vocês observam que todos esses seres, mesmo na mitologia dos povos, a história diz que eles eram filhos dos deuses. Geralmente era filho de Zeus, ou filho de algum outro deus. Tem tudo a ver com Jesus, irmão. O que eu penso? Eu penso o seguinte, olha: Satanás já sabia que Deus mandaria seu filho para ser o herói, e que através dos seus feitos ele se tornaria famoso. Então Satanás se antecipou e criou heróis pelo ponto de vista dele, e levou-os a praticar, a realizar esses grandes feitos, e eles se tornaram famosos para ofuscar a fama de Jesus. Então os filmes que são feitos hoje aí, pela Marvel e outros aí, exalta esses heróis da antiguidade, esses homens de fama que houve na antiguidade, porque não é de Deus, não foi de Deus, mas é para ofuscar a fama do verdadeiro herói, que é Jesus, e que ele se tornou famoso pelos seus feitos, que o Novo Testamento exalta. Se o irmão tiver algum irmão aí com aqui indigestão, não se preocupe, logo depois vai passar, né? Agora eu quero mostrar, irmãos, aqui um texto no segundo livro de Samuel, capítulo 23, que tem tudo a ver com isso que eu estou dizendo para vocês aí. Olha só, segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 8. Olha só. Aí eu vou dizer para vocês, por causa da mitologia, e a palavra mito, ela está por todo o Novo Testamento, as nações, elas pensam que os mitos gregos, os mitos romanos e os mitos das nações, e até das tribos indígenas aqui da Amazônia, elas acham que são lendas, coisas inventadas e que senão não são realidade. Porém, quanto mais tempo passa, mais eruditos acreditam que esses mitos podem ser verdadeiros. Aí acontece, não é por acaso que há alguns anos, eu acredito que foi no século XIX, surgiu a alta crítica, procurando tirar da Bíblia tudo quanto era mitológico, ou seja, o sobrenatural. Isso foi o início do liberalismo teológico. Procurou tirar o sobrenatural da Bíblia, porque na mente dele, científica, o mito é apenas uma lenda, uma invenção de mente supersticiosa, semelhante a esses que inventaram Homero, ou esse Hércules, ou esses mitos gregos e romanos e outros aí. E eu digo para vocês, ó irmãos, a Bíblia é um livro sobrenatural.
A Bíblia está cheia de sobrenatural, de capa a capa. A Bíblia nos apresenta uma criação sobrenatural. O sobrenatural está por todo lugar na Bíblia. E aí, as distorções que a mitologia das nações fazem devem nos levar para a Bíblia para ver qual é a verdadeira versão, que é inspirada, que essa aqui é a verdade para a Bíblia, né? As nações podem até ter distorcido alguma coisa, mas essa versão da Bíblia, essa é a verdadeira. Então vamos lá. 2 Samuel 23:8. Estes são o nome dos valentes que Davi teve. Pega a palavra valente aí, irmão. Vocês já sabem, né? Essa palavrinha valentes aí é a mesma palavra de Gênesis 6:4. É a palavra Hagiborim. Da palavra Gibor. Gibor é herói. Ou seja, o que o autor inspirado está dizendo aí é o seguinte: ó, estes são o nome dos heróis que Davi teve. E aí, irmãos, nós sabemos que esses heróis que Davi teve aqui são 37. A gente já aprendeu a dizer assim: os 37 valentes de Davi, né? Na verdade são os 37 heróis. Davi tinha uma tropa de elite, né? Tropa de elite, existe tropa de elite. Davi tinha uma tropa de elite de 37 heróis, Hagiborim. E aí eu percebo que na detalhação que o texto vai dar aqui, para os feitos desses heróis, ele começa e dá os feitos de alguns. Mas antes de chegar no meio, ele para de dizer os feitos e vai citar só os nomes. Então eu vou dizer só os feitos no início de alguns aqui, vamos lá. O primeiro deles aqui, ó, 8, diz assim: estes são os nomes dos heróis que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Olha, irmãos, você já imaginou isso? Um homem só. Ele tinha uma lança, né? Não, aqui tem. Que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Feriu aqui significa matou. Então esse homem matou 800 homens de uma vez. Eu pergunto, entra na cabeça de vocês que um homem possa matar 800 homens numa luta? Não passa. Não é lógico, não é racional. Tem algo errado aqui. É assim. Mas da mesma maneira que aqueles heróis, homens de fama da antiguidade de Gênesis 6:4, eles realizaram grandes feitos, como Hércules realizou os 12 trabalhos de Hércules. Esses heróis aqui são de Deus. Um homem só matou 800 homens dos inimigos. Aí eu pergunto a vocês: é possível um homem só matar 800 homens inimigos? Só se for com ajuda sobrenatural. Nós sabemos, por exemplo, que Sansão matou com a queixada fresca de jumento 1000 filisteus numa luta. Só que lá no caso de Sansão, o texto explica que é porque o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e através do Espírito Santo envolvendo ele, ele matou 1000 filisteus com uma queixada fresca de jumento. Então significa que esse homem aqui, irmãos, que matou 800 homens, só podia ser o Espírito Santo que estava nele, envolvendo ele. Havia uma intervenção sobrenatural do Espírito de Deus envolvendo esse homem e dando a capacidade sobrenatural para ele. Só que aqueles heróis lá de Gênesis 6:4, os Hagiborim lá, de resultado de homens com anjos, não eram de Deus. Portanto, o poder sobrenatural que havia neles para realizar grandes feitos provavelmente não era de Deus, era dos próprios anjos caídos, mas havia um poder sobrenatural neles. Davi, quando Davi matou Golias, era impossível, humanamente falando, aquele garoto matar aquele gigante. Mas no caso de Davi também a Bíblia explica: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e foi com essa força sobrenatural do Espírito Santo que ele matou Golias com uma pedrada. Só que os heróis lá da antiguidade, não era o Espírito Santo que estava sobre ele, mas era um outro poder sobrenatural, dos anjos caídos, dos principados e potestades, de Zeus, que se chamavam de Zeus.
os deuses das nações. Tanto é que esses heróis eram chamados de semideuses pela mitologia dos povos. Aquiles é muito famoso na guerra de Troia, né? Semideuses, eles eram chamados de semideuses. Só que esses homens aqui, de Davi, não eram semideuses. Eles eram homens normais. Mas ao serem revestidos pelo Espírito Santo, a presença do Espírito de Deus, ele realizava esses feitos. E esses feitos fizeram com que eles se tornassem famosos. Próximo herói, vamos ver aí. Verso 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes, os três heróis, onde está valente e pode herói, Hagborim, que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja. E quando se retiraram os homens de Israel, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo foi aonde ele estava, somente para pegar o despojo. Aqui, irmãos, esse homem aí, que realizou esse feito, todo Israel fugiu, mas ele ficou sozinho, e lutou contra os inimigos, a mão ficou pegada na espada. Há uma explicaçãozinha aí que diz assim: naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. Ou seja, o texto já está dizendo, o Espírito Santo está mostrando, que não foi o homem, foi o Senhor que realizou o grande livramento. Foi o Senhor que revestiu aquele homem. Foi o Senhor que, o Espírito de Deus revestiu aquele homem e usou aquele homem para fazer isso, um feito sobrenatural. E esses heróis da antiguidade das nações, o poder sobrenatural que eles tinham não era de Deus. Podia ser de Zeus e de outros deuses, de que eles eram filhos. Aí eu digo para vocês, o Satanás levantou esses heróis na antiguidade para ofuscar a fama do Filho de Deus, que ele sabia que Deus mandaria Jesus à terra para realizar grandes feitos e se tornar famoso por causa dos feitos que ele realizaria. Ainda tem um aqui que eu quero enfatizar um pouco aqui, irmãos. Vamos ver aqui. Isso aqui, ó. Verso 20. 2 Samuel 23, 20. Aí eu vou dizer aqui, esse herói aí, eu botei o nome do Benaías de Benaías por causa desse homem aqui, porque eu tinha muita admiração por esse homem, né? Benaías, filho de Jeoiada, filho do sacerdote de Jeoiada, diz assim, verso 20. Também Benaías, filho de Jeoiada, filho de um homem valoroso de Cabziel, grande em proezas, este feriu 2 fortes leões de Moabe. Desceu ele de uma caverna e feriu um leão no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. Na mão do egípcio havia uma lança, porém ele o enfrentou com um cajado, com o qual arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. E estas coisas fez Benaías, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. E aí vai. Quando chega numa determinada hora, o escritor sagrado, ele para de dizer os feitos desses homens aqui, desses heróis, e passa a dizer só o nome deles. O nome e o nome do pai, ou a cidade de onde eles eram, né? Mas tudo isso, irmãos, linka esse texto aqui com Gênesis 6:4, porque os heróis que estavam lá eram semelhantes a esses heróis que estão aqui. A diferença é a origem do poder sobrenatural que estava nesses homens lá era dos anjos, anjos caídos. Na mitologia da Marvel e dos filmes e das séries, eles são filhos dos deuses, né? Eles são filhos de Zeus e de... Como é o nome daquele do mar? Antigamente eu dizia que era Netuno, hoje tem outro nome. Poseidon. Hades está na Bíblia, no Novo Testamento Hades está por todo lugar, né? Então, esses deuses aí. Vamos entender o seguinte: Satanás sabia que Deus enviaria o seu filho para ser um Gibor, herói, e que pelos seus feitos, Jesus Cristo, Filho de Deus, se tornaria famoso, a fama dele iria encher o mundo. E Satanás procurou ofuscar a fama de Jesus
levantando os seus próprios heróis, cujo poder sobrenatural não era de origem divina, mas dos anjos caídos. Voltando agora, irmãos, para fechar em Marcos, capítulo 1. Vamos ver aí quais são os feitos que Jesus Cristo realizou para que a sua fama se espalhasse. E aí, nós já sabemos que Jesus, ele era um homem, só que ele era um homem divino, né? Ele nunca pecou, ele não nasceu de uma concepção natural entre homem e mulher, ele nasceu só de mulher. Eu fiquei até pensando assim, rapaz, já que Jesus nasceu só de mulher, significa então o pecado é passado pela semente do homem, porque ele não foi gerado com a semente de homem no ventre de Maria, senão teria recebido a mancha do pecado. Mas o Espírito Santo, de alguma maneira, aí vem de você crer na Bíblia. Algum ímpio vai rir, né? Você acredita que o Espírito Santo colocou uma semente divina no ventre de Maria? Acredito. Quem é o ser humano para arguir a sabedoria de Deus e o poder ilimitado de Deus? Acredito como está escrito no Evangelho. O Espírito Santo colocou uma semente divina no ventre de Maria. E aí houve uma concepção miraculosa. O corpo de Jesus foi formado no ventre de Maria, sem participação de homem. Por isso que ele nasceu sem pecado. Não poderia ser um ser humano normal, mas ele era um homem igual ao Adão, quando o Adão, antes de pecar, desse jeito também. Só que, quando completou 30 anos, Jesus foi revestido pelo Espírito Santo, da mesma maneira que Sansão era, que Davi era. Ele foi revestido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo revestiu ele da sua presença, né? Só que Jesus poderia muito bem matar os soldados romanos. Vamos olhar aqui, com a queixada de jumento, ele poderia matar 1000 soldados romanos. Ou ele poderia matar muito mais, porque com certeza Jesus era maior do que Sansão, maior do que Davi. Ele poderia destroçar todo o exército romano, pelo Espírito Santo revestindo ele. Teve um anjo do Antigo Testamento que saiu e matou 185.000 soldados assírios. Jesus poderia fazer muito mais se ele quisesse. Só que a missão dele ao vir à terra, enviado pelo Pai, não foi para destruir a vida dos homens. Ele disse, ele veio para salvá-las. E aí os feitos que Jesus realizou não foram os feitos que os 12 trabalhos de Hércules realizaram, não foram os feitos que os 37 heróis de Davi realizaram, mas os feitos que Jesus de Nazaré realizou foram de outra categoria. Mas a fama dele se espalhou a si mesmo. Vamos ver aí. Marcos 1, verso 21. Marcos 1, verso 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem, com o espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Aí, irmão, vem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. A autoridade de Jesus. O título dessa mensagem poderia ser: a autoridade de Jesus, não a fama, mas a autoridade dele sobre os espíritos imundos. Assim, ele ordena aos espíritos imundos e os espíritos obedecem.
Em todo o Antigo Testamento não tem nenhuma passagem em que alguém dá ordem para um espírito imundo e ele sai. Nenhuma. Todo o Antigo Testamento. A primeira pessoa em toda a Bíblia que dá ordem para um espírito imundo e ele obedece, esse herói aqui, Gibor, chamado Jesus de Nazaré, Filho de Deus. E olha que ele está revestido pelo Espírito Santo, da mesma maneira como os 37 heróis de Davi estavam. Só que agora os feitos dele seriam outros. E aí, irmãos, eu não quero prolongar muito, mas eu quero ainda ler um versículo. Eu vou ler esse texto aqui para terminar. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo, mais um feito de Jesus Cristo, para que a sua fama seja acrescentada. Olha só. Marcos 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sob uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Agora observe o que eles disseram lá. Então sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A autoridade de Jesus. Deu ordem para o espírito imundo, o espírito obedeceu. Agora ele deu ordem para o vento e para o mar, eles também obedeceram. Então observe a autoridade desse herói, chamado Jesus de Nazaré. Os feitos dele não eram igual dos homens do passado, nem das nações, mas era só esses feitos aqui, sobrenaturais, porque ele estava revestido pelo Espírito de Deus. Agora é interessante que ele disse assim: as coisas que eu faço, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda as fará maiores, porque eu vou para o Pai. Então, irmãos, os feitos de Jesus de Nazaré é no sentido de fazer bem aos homens, curar as enfermidades, expulsar os demônios, livrar do perigo. Esses são os feitos que o tornaram famoso, e ele ainda está realizando esses feitos. Então não precisamos pedir ajuda de Hércules, não precisamos pedir ajuda dos 37 heróis de Davi, nem de Davi, porque eles já morreram. Só que esse aqui morreu e ressuscitou, não passou nem 3 dias na sepultura, e ele está vivo, e ele continua realizando os feitos, através do seu Espírito. Então, tem alguém aqui que tem algum problema para pedir para esse herói, chamado Jesus de Nazaré, Filho de Deus, vir ajudar? Quando nós assistimos os filmes, quando eu assisti os filmes desde criança, Superman, quando alguém estava em perigo em Metrópolis, né? A cidade do Superman é Metrópolis, né? Tinha Gotham City, que era do Batman, né? Mas quando alguém estava em perigo em Metrópolis, a pessoa caiu do edifício, ela vendo ela caindo e gritando, aí de repente apareceu o Superman, salvava a pessoa. Isso aí não é neutro, não, é um condicionamento cultural para as pessoas, quando estiverem em perigo, pedir ajuda a deuses falsos, deuses estranhos, heróis inventados pela cultura popular que Satanás controla. Quando nós estivermos em perigo, nós precisamos clamar pelo herói verdadeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré, e ele virá para ajudar. Então quem está aqui, fique em pé, né? Os irmãos que vieram hoje aqui pedir ajuda, trazer o problema na presença de Jesus Cristo, os que estão no 2º ao 7º passo, pode vir à frente dos